assunto por aqui porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a ideia do presidente Lula de tornar sigilosos os votos de ministros no Supremo Tribunal Federal. Para Lira, isso prejudicaria o princípio da transparência no poder público. A gente chegou a mostrar aqui no Morning que o Lula apresentou a ideia numa entrevista ao programa Conversa com o Presidente da TV Brasil. Segundo ele, a exposição dos votos e dos ministros tem criado uma certa animosidade na sociedade contra o Supremo Tribunal Federal. Minha querida Elaine Keller, a gente viu uma negativa, né, uma rejeição a essa proposta, a essa ideia do Lula de ontem, mas uma rejeição muito nos bastidores. Sim. Publicamente a gente não viu muito isso, até por parte dos ministros. Exatamente. Olha, eu achei que eu não ia viver para ter que concordar com a Arthur Lira. Sobre transparência. Exato. Pois é, maninho. Troca a água. Pelo amor de Deus, não é possível que eu ia sobreviver para isso, mas eu sou obrigada a concordar com a Arthur Lira. Eu também acho que, assim, nós estamos vivendo... O presidente da República, né, tanto o Lula quanto o antigo presidente, a gente precisa entender que os presidentes precisam entender que o que eles falam tem um peso muito grande, né? Eles são representantes do povo, eles são um chefe de Estado. Então, assim, antes de falar, procura saber, né? Se aprofunda sobre o assunto, né? Querer falar sobre isso é realmente falta de transparência. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 5:11 para você que chegou agora. A gente está repercutindo a crítica de Arthur Lira à fala de Lula sobre os votos sigilosos no Supremo Tribunal Federal. E Elaine Keller está concordando com Arthur Lira, certo? Tô vivendo para isso. Jesus. Isso aí é um negócio meio estranho. Super, né? Vai ter até feriado amanhã por conta disso. Você acha que vai dar onde isso daí, hein? Elaine Keller e Arthur Lira juntos. Dá uma dupla interessante essa, da Elaine com Arthur Lira. Mas em relação a essa fala do Arthur Lira, é mais do que esperada. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, uma das casas de um poder da República, e ele tem que se manifestar, sim, contra uma fala que indica uma vontade antidemocrática. Essa coisa de voto secreto só aconteceu no Brasil, no Superior Tribunal Militar, na época da ditadura, e até hoje isso ainda repercute. Até hoje isso ainda é objeto de ação judicial para que a Justiça Militar entregue as decisões da época em que votava sigilosamente. Ou seja, como é que o presidente da República, no Estado democrático que se elegeu com esse discurso pró-democracia, pode ter uma ideia como essa de atribuir ao Judiciário a obrigação de votar secretamente, sem transparência, sem publicidade? Só para deixar claro, isso não é nem possível na nossa Constituição. Nossa Constituição institui como cláusula pétrea alguns direitos fundamentais conquistados às duras penas, e dentre as quais a transparência no serviço público. Agora, essa fala dele não mostra uma fala errada, né, mano? Não é tipo, ele falou algo errado. Ele está pensando algo errado. São coisas completamente diferentes. Exato. Você soltar uma bobagem e tal. Mas isso é um pensamento, isso é uma ideia, isso é um conceito. É uma visão de mundo. Revela uma visão de mundo tão estapafúrdia e tão antidemocrática que até mesmo Arthur Lira, pai do orçamento secreto, um dos pais, né, porque aí a paternidade é compartilhada, mas um dos pais do orçamento secreto, que é justamente um dos escândalos de falta de transparência que afeta a nossa democracia, se converte imediatamente num republicano, num exemplo de transparência ao ter que se confrontar com essa fala tão estapafúrdia do Lula, que revela exatamente uma mentalidade que, no lugar de buscar o aumento da democracia, o que é a democracia? É a ideia de que todo cidadão é igualmente digno e que o Estado, no lugar de ser senhor das pessoas, o Estado presta serviço ao cidadão. Se o Estado presta serviço ao cidadão, as autoridades precisam prestar contas do seu trabalho. Precisam, portanto, se subordinar ao povo, que é igualmente digno. Então, quando você tem como instinto, numa situação dessa, onde você precisa diminuir a tensão política do Supremo, o seu instinto é dizer, vamos esconder, vamos
proteger o Supremo como se fosse uma casta intocável que não pode receber críticas da sociedade, você revela um espírito extremamente autoritário, uma visão de mundo. O que acontece com o Mano, hein, Paulo Matias? Como assim? Que sentido? Ele simplesmente agora ele é contra o Lula. Mas eu sempre fui a favor dos mesmos valores, os valores da liberdade e da democracia, e que, infelizmente, foram, em muitos sentidos, atacados durante o governo Bolsonaro e que, nesse caso, está sendo atacado pelo Lula. Então, sempre que houver um ataque a esses valores, o valor que é o pagador de imposto é patrão e precisamos que o Estado tenha transparência. Você tem saudade de qual presidente da República? Só para entender. É verdade. Boa pergunta. Tem que voltar lá para o Fernando Henrique. Eu também. Pronto. Não, você também não, Elaine Keller. Não trai o povo. Só tem um monte assistindo a gente. Só os sapatênis aqui, meu amigo. Esse programa é o programa dos sapatênis. Foi o melhor presente. Esse o japonês que está de sapatênis. Só queria lembrar uma coisa, ainda sobre esse tema. É bom, eu vi alguns jornalistas, né, fazendo aí uma comparação e até querendo defender essa ideia estapafúrdia de voto secreto no Supremo, comparando o Brasil com alguns outros países. Vale lembrar, minha gente, que em alguns países a Corte Superior ela tem a atividade apenas de cassação, são tribunais de cassação. O que eu quero dizer com isso? Ela apenas cassa a decisão de segunda instância e retorna o processo para a segunda instância para que aquela mesma corte que... Desculpa, aquele mesmo tribunal, porque corte é a Corte Superior, só para não fazer confusão na cabeça de vocês, para aquele tribunal que deu uma determinada decisão, refaça a sua decisão, ou seja, reveja a sua decisão, reanalise a sua decisão, né? Então, ela só caça, ela não decide em cima de uma decisão já tomada, né? Aqui no Brasil, não. Nossa Corte Superior, além de caçar uma decisão dos tribunais, ela também reforma. Ou seja, ela dá um outro entendimento. E tem muitos países onde isso não acontece. Ela só caça a decisão e manda de volta para que seja reanalisado. Dito isso, nessas que são apenas de cassação, é possível que a importância da transparência não é tão grande quanto numa corte onde você tem que fazer uma reanálise. Tem uma coisa. Vocês estão falando de ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu vou voltar naquele assunto do Toffoli, porque ele está repercutindo muito e eu tenho novas aspas aqui da decisão dele. Ele diz o seguinte, a decisão que inclusive anulou as provas que a Lava Jato conseguiu. Ele diz o seguinte, sob objetivos aparentemente corretos e necessários, ele frisa justamente essa questão do combate à corrupção, mas sem respeito à verdade factual, esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, enfim, em última análise, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Valeram-se, como já disse, em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocente. Parece até que está falando sobre os presos dos atos do dia 8. Frase é muito adequado para o caso do dia 8. Por isso que isso parece muito, essa coisa que a gente tem visto hoje, muito com o que aconteceu na Lava Jato. A pessoa condenada antes de qualquer devido processo legal, antes de qualquer produção de provas, antes de individualização de condutas. Esse discurso do Dias Toffoli deveria ser considerado, inclusive para o que a gente está vivendo hoje também, viu, Paulo? Na Operação Lava Jato teve excessos e condenados e presos e empresas que sofreram os reflexos disso ilegalmente, e agora a gente tem isso acontecendo de novo. Você não concorda muito, né, Maninho? Olha, a tristeza que me dá é que parece que a dicotomia no sistema judicial brasileiro hoje é entre a observância, entre aspas, do devido processo legal, que significa um prolongamento eterno do processo e a impunidade, de um lado, e do outro lado, o atropelo do devido processo com essa condenação prévia. Ou seja, não há horizonte de eficiência possível na justiça brasileira. Isso é o que me deixa pasmo como cidadão, porque é uma das justiças mais caras do mundo, 1,4% do PIB que nós gastamos com o sistema judiciário,
E a sensação que dá como cidadão é que a gente fica refém ou do arbítrio do agente da lei ou da impunidade completa. Então, como que a gente desata esse nó para ter, de fato, império da lei no Brasil? Essa é a questão, porque império da lei não é impunidade. Agora, como fazemos isso, Maninho? Na tua visão liberal por inteiro? Na minha visão, um dos aspectos iniciais é a gente precisa ter segurança jurídica. Isso significa que nós precisamos fazer com que a progressão da carreira dos juízes obedeça, de fato, a critérios de produtividade, observando a conformidade da decisão com os tribunais superiores. Ou seja, a gente tem que acabar com a ideia de um juiz de primeira instância, de segunda instância, decidir com a própria cabeça, ignorando a jurisprudência. Então, um dos aspectos é esse: igualdade diante da lei, fazendo com que o juiz que age da própria cabeça, ignorando a jurisprudência, seja punido na sua ação. E olha,